mas não adianta. Então vamos para o Salmo 119 e o versículo de número 9, que diz assim: como purificará o mancebo o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra. Vocês podem dizer amém? Uma pergunta aqui do salmista, ele dizendo: como purificará o mancebo o seu caminho? O jovem, mancebo, jovem, varão, como ele pode fazer para purificar o seu caminho? Glória a Deus. Vivemos, meus queridos irmãos, em um tempo que a igreja precisa de santificação, purificação. E o material, o meio que Deus utiliza para o processo da santificação são três elementos que operam no processo da santificação. Primeiro processo para a santificação é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que age, é o que gera no coração das pessoas a santificação. De modo que se a pessoa não souber ouvir a palavra, ele ouvir a palavra e desprezar a palavra, não considerar a palavra que ele está ouvindo, então dificilmente inicia em um coração desse o processo da santificação. No Velho Testamento, escute bem isso e guarde. Deus falava com os profetas, mas era Deus, diretamente Deus. Tá? Era Deus que falava, não era por meio de outro profeta. Um profeta chegava para outro. Não era assim. Era Deus exatamente que falava. Um exemplo. Quando Deus falou com Noé para a construção daquela arca, a Bíblia nos conta que disse Deus a Noé: faze para ti uma arca de madeira de gofer. Foi Deus diretamente que falou. Eu não sei se Deus falava no ouvido, no coração, na mente, se era uma voz audível, uma voz que não sei como é, mas o certo é que da forma que Deus falava, ele ouvia. O salmista disse: Deus falou comigo uma vez e eu ouvi duas. Então era Deus que falava. Hoje, Deus fala através da Bíblia, através da palavra. Então Deus não precisa vir diretamente a você falar, ele fala através da palavra. E se você entender a palavra, Deus estará falando no seu coração. Se você não entender, então Deus não falou. Ele só fala quando você entende. Não entendeu, Deus não falou nada. Ou se falou, ficou sem resultado nenhum. Então, qual é o primeiro elemento para o processo da santificação? Responda comigo, a palavra. Sem palavra não tem santificação. Agora, não é palavra de internet, irmão. Não é palavra que você busca no celular, não. É palavra de Deus, é Bíblia mesmo, é palavra de Deus. Está vendo aqui, ó? É pegar, a Bíblia você tem que usar, você tem que gastar a Bíblia como gasta sabão, como gasta a camisa. Você tem que pegar a palavra de Deus e usar a palavra de Deus. É mais ou menos fazer isso aqui, o que vocês estão vendo aqui. É usar a palavra de Deus, porque é através da palavra que Deus fala ao nosso coração. Então a palavra de Deus precisa ter prioridade no nosso coração. Então a palavra é um elemento divino, palavra de Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Esta palavra é que vai gerar no seu coração a santificação. Quando está se falando em santificação, a pessoa às vezes equivoca o que é santificação. Ele precisa entender primeiro o que é santificação.
Porque ele acha que ser santificado é ser um crente barulhento, é falar muita língua estranha na igreja, é profetizar para os outros, é ter visão, assim, desce daqui, corre ali, vai lá, fala com um, fala com o outro. Oh, como esse irmão é santo. Não tem nada de santidade aí. Aí um carnal também faz isso. A palavra santificação, irmão, é separação. É separar algo. Eu vou santificar. Então eu vou me separar para Deus. Então ele não vai permitir interferência de outra coisa, porque ele se separou para Deus. Então aí começa a santificação, pela palavra de Deus. O segundo elemento para a santificação, aí vem o quê? O sangue de Jesus. Palavra de Deus e sangue de Jesus. Se não tiver a palavra, o sangue também não tem efeito. O efeito do sangue vai ser trabalhado em cima da palavra que você ouviu. Um exemplo muito claro. Hoje eu estava falando com quem? Com alguém aqui na igreja, que eu estou com 53 anos na igreja. Quando eu aceitei a Cristo pela primeira vez e única, naquele dia que eu aceitei a Jesus, eu decidi no meu coração, vou me separar para Deus. Agora eu vou buscar a santificação. Eu não vou envolver com outra coisa, a não ser com Deus e a sua palavra. Então, primeiro a palavra, aí vem o processo do sangue. João escreveu na sua carta, capítulo 1, versículo do 5 ao 7. Ele diz, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então a palavra age, o processo do sangue entra em ação, e o sangue de Jesus é que purifica os nossos pecados. O que é purificar os nossos pecados? É apagar os seus pecados. O pecado que a pessoa fez, o sangue de Jesus apaga. Isaías escreveu que ainda que os nossos pecados seja vermelho como escarlata, ele se tornará branco como a branca lã. E é um mistério porque o sangue deixa alguma coisa branco? Como é que o sangue deixa alguma coisa branca? O sangue, pelo contrário, se passar sangue em qualquer coisa, vai ficar na cor de sangue. Mas o sangue de Jesus é o contrário. Ele purifica e deixa a nossa alma branca como a branca lã. Então, primeiro, a palavra. Segundo, o sangue de Jesus. O sangue de Jesus, queridos, não é para ser falado em vão, por brincadeira, qualquer hora. Porque tem crente que, do nada, ele fala, o sangue de Jesus tem poder. Para com isso, irmão. Isso tem momento certo para você falar isso. Quando você disser o sangue de Jesus tem poder, é num momento de aperto, é num momento que de outra forma não se resolveu. De todas as formas você não conseguiu resolver. Aí você apela pelo poder do sangue. Aí o sangue de Jesus entra em ação. Uma das coisas que é muito maravilhoso, interessante, é que o crente, que hoje até o hábito de orar para dormir parece que acabou. Diga comigo, uau. Quem que ora para dormir? Não quero nem perguntar. Quem que ainda ora para dormir? Jesus amado. Que se ajoelha na beira da cama. Que se ajoelha ali na beira da cama. Chora um pouquinho ali. São poucos os crentes, mas tem quem faça. Eu sei que tem quem faz isso. Então, queridos, conta-se que certa feita uma mulher crente, sozinha, ela, toda noite que ela orava, ela vivia sozinha, ela pedia que Jesus cobrisse com o sangue.
Senhor, me cobre com o teu sangue, eu vou passar a noite sozinho aqui, e só o teu sangue pode me guardar, me cobrir. E assim fazia a mulher por toda a vida. Mas certo dia, uns bandidos resolveram assaltar aquela casa. Disse lá, tem uma senhora sozinha, e ela tem alguma coisa, ela tem dinheiro, ela tem recursos. Vamos assaltar, que é muito fácil para nós assaltar aquela casa. E se dirigiram para aquela casa. Foram para lá para assaltar aquela casa já bem tarde da noite, depois da meia-noite. E quando eles arrombaram a porta e entraram e foram exatamente no quarto da mulher, da senhora sozinha, eles viram a cama da mulher coberta de sangue, a cômoda, as cadeiras, guarda-roupa, o que tinha ali tinha sangue demais. E um disse para o outro, vamos fugir. Já entrou ladrão, os nossos irmãos entraram antes. Os nossos irmãos entraram antes e já assaltaram, mataram essa mulher. E olha o que está de sangue e nós vamos ser culpados. Vamos fugir. E fugiram. E deixaram a mulher lá, já morta, coberta de sangue. No outro dia eles passaram para ver o boato, que se a polícia tinha ido já para fazer levantamento do corpo da mulher, que ela tinha sido assaltada, e esses elementos passaram por lá para ver se tinha algum vestígio. Chega lá, a mulher estava varrendo a casa. Varrendo a frente da casa. E cantando. Comprado com sangue de Cristo, liberto ao céu sim eu vou. Liberto do vício maldito, já sei que de Deus filho sou. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, listo para o céu se eu vou. Aqueles elementos, cumprimentou aquela mulher e disse, não aconteceu nada com a senhora aqui essa noite? Não houve nada comigo, tranquilo, dormi a noite inteira, acordei quando o galo estava cantando. Aí eles se identificaram que eram ladrões e havia entrado lá para assaltar aquela casa, mas viu a cama, o quarto, o guarda-roupa, todos os móveis lá cobertos de sangue. O que é que aconteceu aqui? Ela disse, meus filhos, vocês não compreendem. É que quando eu vou dormir, eu peço que Jesus me cubra com o seu sangue. Então, o sangue de Jesus, irmão, nós temos que ter hora certa para clamar pelo poder do sangue de Jesus. Uma das coisas que crente nenhum deve fazer é querer expulsar demônio pelo poder do sangue. O demônio, você pedir que Jesus cubra com o sangue, o demônio vai ficar feliz. Vai ficar feliz, porque ele também quer ser livre da culpa. E o sangue de Jesus é só para livrar da culpa. Então nunca se pode expulsar um demônio, porque ele não sai também. Se expulsar pelo sangue de Jesus, ele não sai. Agora, se você disser no poder do nome de Jesus. Eu conheci um pastor que ele ia expulsar demônio, ele era muito engraçado, esse pastor, se chamava Francisco. Para vocês terem noção de quem eu estou falando, quem que já ouviu falar nos Labaredas, um conjunto que teve há uns anos atrás aí? Os Labaredas. Os Labaredas. Eles foram famosos, eles cantaram pouco tempo, morreram num acidente aqui no estado do Paraná. Mas os Labaredas, esse pastor que eu estou falando, era pai de uns 2 ou 3 dos Labaredas. Pastor Francisco. Ele era pastor em Votorantim, região de Sorocaba. E esse pastor, ao expulsar um demônio, era muito engraçado. Ele dizia para o demônio, demônio, em nome de Jesus e do meu, você sai desse corpo. Em nome de Jesus e do meu. E uma vez eu disse para ele, Francisco, mas por quê? Em nome de Jesus e do seu. Ele disse, porque eu, na obra de Deus, eu sou 0, Jesus é 1, eu e ele somos 10. O 1 e o 0 se faz 10. E eu com ele somos 10. Não tem demônio que resiste. E os demônios saíam. Em nome de Jesus e do meu.
E quando ele não dizia em nome de Jesus e do meu, ele usava de educação até com o demônio. Eles iam para o demônio. Mas sai daí, deixa esse corpo quieto, você está perturbando aí, você está atrapalhando a vida dessa pessoa. Sai daí, me atenda, por favor. Depois você conversa comigo lá fora, mas aqui você sai. Depois eu vou terminar o culto, lá fora você vem e conversa comigo. Se você for mais forte, nós vamos ver, nós travamos um duelo lá fora. E diz ele que o demônio saía. Mas ele enfrentava demônio depois na rua. Vinha dúzia de demônios para destruir, para detonar com ele. E até não foi muito longe, porque ele morreu novo de uma vez. Ficou doente e morreu novo. Então, queridos, primeiro, a santificação é através da... O segundo elemento é através do sangue. Depois vem o terceiro processo, a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo utiliza do efeito, do poder, da palavra e do sangue de Jesus, e o Espírito Santo opera o milagre da santificação. Hebreus escreveu: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa santificação que o escritor aos Hebreus disse, ela é uma santificação imediata, não é a santificação progressiva, mas a imediata. Que ele diz lá: segui a paz com todos e a santificação. A santificação é o momento que a palavra, o sangue e o Espírito Santo opera nele. Imediatamente ele se torna santo. Depois ele busca a santificação progressiva. Ele se torna santo no momento que ele aceita Cristo. Tanto é verdade que uma pessoa, se ele aceitar Jesus de manhã, ele aceita Jesus de manhã, ele age nele o efeito da palavra, do sangue e do Espírito Santo. E ele morrer nesse mesmo dia, ele está salvo. Aí diz, mas ele não se santificou. Santificou sim. No momento que ele ouviu a palavra, o processo de santificação, a santificação imediata agiu nele. Agiu nele, ele ficou apto para ser salvo se ele morresse naquele mesmo dia. Agora, ele não morrendo, ele precisa estar buscando dessa santificação diariamente, progressivamente, para alcançar um nível de santificação. Glorificado para sempre é o Senhor. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando-os conforme a sua palavra. Então ele tem que observar a palavra. E a palavra pode santificar, a palavra age, o sangue de Jesus entra em ação e o Espírito Santo, com a palavra e com o efeito do sangue, age na vida do crente e separa o crente exclusivamente para Deus. Forte, né? Ele separa o crente exclusivamente para Deus. Esse crente agora, com esse processo da palavra, do sangue e do Espírito Santo, deixa ele apto para aceitar a Cristo, para entrar no céu. Eu estava pregando em um culto, em uma congregação que o pastor Marcos Amarilda conhece também, Alameda Boa Esperança. Até você lembra daquela igreja de tábua que tinha lá. Eu estava pregando na Alameda Boa Esperança. E tinha um jovem assistindo o culto. E era um culto de sexta-feira. Na hora do apelo, aquele moço aceitou a Cristo. O culto não tinha barulho para ninguém aceitar nada, não. Mas ele ouviu a palavra, creu na palavra e aceitou a Jesus e veio. Quando ele veio à frente, se ajoelhou, o irmão Jaime Cândia, vocês conhecem também, o Jaime Cândia, orou por ele. E a oração do Jaime Cândia, hoje pastor Jaime Cândia, ele orou pelo moço. E uma das coisas que ele disse na oração, ele disse: escreve o nome desse moço no livro da vida
E o moço creu que Jesus podia escrever o nome dele no livro da vida. Terminou o culto e ele foi embora. Ele morava lá em Maria Coelho. Você conhece também, o Marcos conhece, a Mara conhece. Morava em Maria Coelho. O pai dele era um pescador. Não era bem pescador, ele tinha barco e levava os turistas a conhecer o Pantanal. E ele era um homem muito alegre, crente. Ele era um homem muito alegre. E por ser muito alegre, apelidaram ele de Risadinha. Então todos os turistas queriam Risadinha, porque ele melhorava o ambiente para qualquer pessoa, andando por aquele Pantanal afora lá. Ele era filho do Risadinha. E ele aceitou a Jesus na Alameda do Boa Esperança e foi embora para casa, na sexta-feira. No sábado de manhã, o pai dele, o Risadinha, disse para ele, tinha 16 anos, disse para o filho, vai na fazenda ali próximo, Buquerque, era um patrimônio, né? Vai próximo ali, você vai buscar leite. Nós vamos fazer queijo, hoje você traz lá leite para nós fazer queijo. E o menino pegou a moto e foi comprar o leite. E quando ele está voltando com a moto e o leite, bem próximo da casa, a moto passou por cima de uma pedra, derrapou, caiu a moto e ele bateu a cabeça na guia. E ele morreu ali. Morreu imediatamente. Nem socorro não teve. No domingo de manhã, foi o enterro do menino. E o pai dele, o Risadinho, estava dizendo, mas como ele chegou alegre. Ele foi no culto lá na Alameda Boa Esperança, foi de moto, era longe, 60 quilômetros. Lá a moto não aconteceu nada, a moto caiu naquele pedaço de 1 quilômetro ali. Ele foi no culto lá na Alameda Boa Esperança, e ele veio tão feliz, e chegou em casa, a primeira coisa que ele falou para nós, ele disse para nós, agora eu sou crente, agora eu aceitei a Jesus, e o meu nome está escrito no livro da vida. E o Risadinho, pai dele, disse, mas como você sabe que está escrito no livro da vida? Ele disse, porque o Jaime orou e mandou que Jesus escrevesse o meu nome. E eu acreditei que Jesus escreveu o meu nome lá. E então, pai, se eu morrer e eu não chegar a ficar velho, meu nome já está escrito lá. Isso o pai disse no sepultamento do garoto. Então veja o que acontece, a palavra, o sangue e a ação do Espírito Santo na vida da pessoa. Dá condição de uma pessoa ser salvo no dia que ele aceita Jesus como Salvador. Se ele fizer isso de todo o seu coração, ele está sendo salvo exatamente naquele instante. Como purificará então o mancebo o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Nesta noite nós vamos participar da ceia. Ceia é um negócio muito sério. Você não tem noção do que é uma ceia do Senhor. Eu estava ministrando uma ceia certa feita, e o tema era 2h da tarde, a ceia. E o tema que eu preguei foi, que farei de Jesus chamado Cristo? E aí por aí foi a mensagem, que farei de Jesus? E no meio da mensagem eu disse, aqueles que brincam com a palavra de Deus, e hoje pode estar aqui, e teimar de tomar Santa Ceia, se a sua vida não estiver no altar, se a sua vida não estiver em condição, isso pode ter um preço, e é um preço alto. E tinha um moço lá na igreja, entre os demais, ele zombou do que ele estava ouvindo, e disse ele, eu vou tomar ceia, vou participar, não vou dar crédito que o pastor está falando, não, nada vai acontecer comigo. E quando o diácono foi distribuir o pão, ele pegou do pão e o braço dele endureceu e ele não conseguia levar a mão na boca para comer o pão. Travou, a boca dele travou e o braço endureceu. E ele veio à frente com o braço travado, sem poder falar, gaguejando, e a mão dele soltou. Quando tiramos o pão da mão dele, e ele disse o que ele tinha praticado. Isso aí até hoje a igreja lá tem esse testemunho e testificam isso. Então a ceia do Senhor é algo muito sério, irmão. E às vezes nós estamos brincando com a ceia. Nós tomamos ceia, nem meditamos muito.
Até na semana da ceia, é uma semana que o crente deve passar uma semana orando, jejuando, se possível. Se ele puder fazer um jejum durante a semana, para chegar no dia da ceia, ele está agradecendo a Deus. Não é vir correndo para a igreja e tomar ceia sem ter se preparado para tomar a ceia do Senhor. Você precisa estar preparado para tomar a ceia. Então, ceia não é um ritual. Ceia é uma ordenança de Jesus. Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Então a pessoa tem que estar buscando dessa santificação, para ele poder participar da ceia do Senhor. Todos podem dizer amém? Amém. Nós vamos